aula de ensino religioso e ciências. Amanhã, sexta-feira, será de história e geografia. E na segunda será de matemática e língua portuguesa. Tá ok? Vamos lá. Os capítulos que nós vamos trabalhar, tá certo? Será o capítulo 7 até o capítulo 10. No capítulo 7, nós vamos falando sobre a história de Moisés. Lembre-se que Moisés, ele sofreu uma tribulação por conta dos seus irmãos, que falavam mal dele. Será que você fazer fofoca é correto? Será que você está falando mal do próximo é uma coisa que agrada a Deus? Nessa contação de história, demonstra que não, tá certo? Mas Moisés, com seu coração bondoso, tá certo? Perdoou e assim agradou a Deus. Também nós devemos perdoar as pessoas que nos fazem mal, porque você fazer fofoca é uma coisa mal, é uma coisa ruim que você faz pelo seu próximo. Então, se não agrada a Deus, nós não devemos fazer. Vamos lá ouvir essa contação de história? Está assim. 12 palavras na lição 7, que está na página 34. Deus mandou Moisés levar o seu povo para um lugar especial, a terra de Canaã. Ele obedeceu. Seus irmãos Arão e Miriam foram seus ajudantes, foram junto com ele. Moisés gostava muito dos seus irmãos, mas um dia ele ficou sabendo que eles estavam falando mal dele. Ficou triste, não é? Deus não gostou daquilo que Arão e Miriam fizeram, pois ele não gosta que a gente fale mal das pessoas. Ele ama a todos e nós também nos devemos amar. Depois disso, Miriam ficou muito doente. Arão ficou muito triste. Pediu a Moisés que orasse a Deus para curá-la. Moisés perdoou seus irmãos e orou para Miriam. Deus também os perdoou e curou Miriam. Olha só o que aconteceu com Miriam depois dele ter falado mal do seu próprio irmão. Nós não devemos falar mal do nosso irmão. Não é porque ele não mora com você, não é porque que ele não seja seu irmão, tá certo? Perante Deus, todos nós somos irmãos. Então, nós nunca devemos falar mal do nosso próximo. Isso faz mal a nós mesmos, tá bom? Lá na página 35 vem uma atividade que vem abordando sobre tudo aquilo que não agrada a Deus. Fofoca, intriga, fuxico, mexerico, tudo isso é mal. Tudo isso envolve coisas ruins e a gente não quer isso pra gente, nem pro nosso próximo, tá certo? Também vem falando palavras que nós devemos falar com as pessoas que nós gostamos, certo? Nós temos lá, por favor, nós temos muito obrigada, nós temos amo você. São palavras boas e atitudes que nós devemos trabalhar e fazer com as pessoas que nós gostamos, tá bom? Já no capítulo 8, nós temos a história de um filho pródigo. É uma história muito bonita, falando de um pai, certo? Que deixou seu filho sair de casa. E ele foi, viveu a sua vida, mas fora da casa do seu pai, ele sofreu, passou fome. E o seu pai, ao retornar, ainda o perdoou e o abraçou e demonstrou seu amor do mesmo jeito. E esse abraço, ele foi um elo de perdão. Olha só essa contação de história. Vamos lá ouvir ela para a gente dar uma relembrada. Está na lição 8. Vamos lá. Me dê um abraço. Pai, quero ir embora dessa casa. Me dê o meu dinheiro, não quero mais viver aqui. O pai ficou muito triste, mas fez o que o seu filho pediu. E assim o jovem foi viver longe de seu pai. Muito tempo passou e aquele moço perdeu todos os seus amigos e todo o seu dinheiro. Então resolveu voltar para casa. Pai, por favor, me perdoe. Quero voltar a viver com o Senhor. Filho, vem aqui, me dê um abraço. Eu estou muito feliz por você voltar para casa. Sim, o papai estava tão feliz que até fez uma festa para comemorar a volta do seu filho. O perdão, tá certo? Ele está acima de tudo aqui nessa contação de história. Porque o pai, ele perdoou seu filho de ter sido desobediente, de ter saído no momento que não estava correto, mas ele aceitou a decisão do seu filho e deixou sair. Ao retornar, ele perdoou seu filho e o abraçou
E é isso que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, tá certo? Nessa contação de história, a gente percebe que um abraço, ele vale mais do que palavras. Observe que o pai, ele o abraçou, demonstrando esse elo de perdão. E isso é muito importante, tá bom? Na lição 9, já estamos falando de um laço de amizade. E você? Tem laços de amizades? Será que as amizades, elas são boas pra gente? Será que a gente tem que contar com os amigos somente nos momentos bons? E a família da gente? Vocês sabiam que a sua família são seus verdadeiros amigos? Vamos lá ver essa contação de história. Está falando a história de Davi, que criou um laço de amizade muito bonito com Jonatas, que o pai de Jonatas não gostava muito de Davi e decidiu matá-lo. Mas Jonatas, com seu laço de amizade com Davi, o ajudou para que ele não morresse. Olha só que legal, ele foi amigo mesmo nos momentos difíceis. Vou dizer para vocês o seguinte, Deus, ele é seu melhor amigo. Tudo que você estiver passando, tudo que você estiver pensando, conversa com ele. Às vezes você não pode ver, você não pode ouvi-lo, mas você pode senti-lo. Converse com ele. Ele também é seu melhor amigo, igual a sua família, tá bom? Vamos lá ver essa contação de história. Está assim, na lição 9, amigão do coração. Davi era um pastorzinho de ovelhas, mas também era músico e ele adorava tocar harpa. Um dia ele foi convidado para tocar no palácio do rei Saul. Ali no palácio ficou conhecendo um príncipe chamado Jonatas, filho de Saul, que tornou seu melhor amigo. O rei Saul gostava muito de Davi, mas depois de algum tempo, ele ficou com ciúmes dele e queria matá-lo. Ciúmes não é um sentimento bom. Jonatas ficou muito triste e ajudou a Davi a fugir antes de ir embora, porém, os dois se abraçaram e prometeram nunca se esqueceram um do outro. Os amigos verdadeiros ajudam e nunca se esquecem um do outro. Você tem um amigo assim? Temos sim. Nós temos Deus, ele é nosso melhor amigo, igual a nossa família, tá bom? Essa contação de história está falando sobre amizade e a gente já falando sobre ela, né? Que nós devemos valorizar os nossos amigos e que Davi, ele gostava muito de tocar harpa, não é verdade? E qual era o nome do amigo de Davi? O príncipe Jonatas. E como era o nome do rei que não gostava de Davi? Saul. Muito bem, olha lá. Vamos lá para a lição 10? Na lição 10, estamos falando sobre Dorcas. Dorcas era uma mulher muito boa, né? Era muito bondosa, era temente a Deus e uma mulher de fé muito grande. Porque mesmo depois de... Gente, olha o que Pedro fez com ela, né? Pedro a ajudou e orou e ela voltou à vida. Será que ela tinha um coração tão bondoso? Olha como era uma serva boa, bom? Então, vamos lá ouvir a contação de história falando sobre Dorcas. Quem foi que orou por Dorcas que ela voltou à vida? Olha lá, vamos lá. Lição 10, está na página 43. Pedro, venha nos ajudar. O que foi que aconteceu? Dorcas ficou muito doente e morreu. Quem vai cuidar e ajudar os pobres? Por favor, faça alguma coisa. Dorcas era muito bondosa, ela ajudava as pessoas pobres e necessitadas. Quando Pedro chegou na casa dela, as mulheres choravam e mostravam as roupas de Dorcas que tinha feito e dado a elas. Então Pedro orou e pediu a Deus para Dorcas viver novamente. E isso aconteceu. Dorcas ressuscitou. Que maravilha! Deus ouviu a oração de Pedro e Dorcas tornou a viver para amar e ajudar as pessoas. Quem foi que orou por Dorcas? Alguém sabe? Essa é a revisão, tá certo, de ensino religioso. A prova, gente, ela vai estar bem em cima mesmo das contações de história, tá certo? Vocês podem explorar as contações de histórias e as atividades que estão disponíveis nas histórias. Tá bom, primeiro ano? Beijo, meus amores. Bons estudos, tá certo? Tchau!